Mas agora nós vamos falar de outro assunto, indo lá para Brasília. Thaisa Oliveira, boa tarde. Oi, Manda, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Começou a tramitar na Câmara dos Deputados aquela PEC que coloca, né, em linhas claras a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. A PEC acabou sendo apelidada ali de PEC anti-Lula, porque foi proposta pelo deputado Alex Manente, do PPS de São Paulo, em meio àquele imbróglio jurídico do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de que o Supremo rediscutisse esse tema, o que beneficiaria o ex-presidente Lula. Essa proposta, então, foi apresentada pelo deputado Alex Manente, começou a tramitar. Ontem mesmo, o relator apresentou um plano de trabalho. Disse que agora, semana que vem, vai fazer algumas audiências com juristas para entender o que deve ser feito e que no começo de maio vai apresentar ali o seu relatório, né? Não quer deixar isso travado. O deputado Rubens, que é também do PPS, mesmo partido do deputado Alex Manente, ele é favorável à tramitação dessa PEC, diz então que o problema pode ser, né, que aconteça com essa PEC o mesmo que aconteceu com outra proposta. Uma PEC que foi levada à Câmara dos Deputados em julho do ano passado e está parada há 4 meses na Câmara. Aquela PEC, uma PEC que chegou, né, na Câmara dos Deputados assim, com muitas expectativas, a PEC que reduz o foro privilegiado. O deputado teme, então, que aconteça o mesmo, ainda mais que esse é um ano de Copa do Mundo e de eleições gerais. Até declarei do possível acordão que está existindo, partidos que não indicaram membros para a PEC do foro privilegiado em dezembro, e a comissão especial não se instalou. Então é isso que nós vamos ter que agora buscar enfrentar a partir da leitura desse relatório e da possível aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos torcer para que eles indiquem um número, né? Vamos torcer para que aprove na Comissão de Constituição e Justiça o meu relatório e na sequência instale a Comissão Especial. E a partir daí ele tem a transcorrer. Essa PEC, que é do senador Álvaro Dias, chegou então à Câmara dos Deputados em junho do ano passado. Foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, uma das etapas iniciais de tramitação ali de propostas que chegam ao Congresso Nacional. E aí, em dezembro do ano passado, houve uma determinação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que fosse instalada a comissão especial, que é a comissão que deve analisar, né, propostas de emenda à Constituição. Esse decreto do deputado Rodrigo Maia, que é do final, né, de dezembro do ano passado, determina a instalação da comissão especial com 34 deputados. O problema é que os líderes não indicaram os deputados que deveriam compor essa comissão especial. Por isso, de 4 meses para cá, nada foi feito e a proposta ficou completamente estagnada na Câmara dos Deputados. Dos 34 membros que deveriam compor essa comissão especial, apenas 22 foram indicados. Há um imbróglio na Câmara a respeito da questão de discussão sobre propostas de emenda à Constituição em meio a essa intervenção federal no Rio de Janeiro, né? Enfim, pela lei, como a gente está num processo de intervenção federal, nenhuma alteração na Constituição pode ser feita. É o que alega, por exemplo, o PT, que não indicou nenhum dos deputados. Fala que isso não pode estar em discussão porque a gente está em meio a uma intervenção federal, e essa é uma proposta que altera a Constituição. Só que já houve uma determinação na Câmara dos Deputados do presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, dizendo que as PECs, né, devem tramitar normalmente ao longo desse ano, devem passar pelas comissões especiais, inclusive, o que é o caso dessa PEC do foro privilegiado, e que aí não poderia ter a votação em plenário. Mas não é isso que está acontecendo, pelo menos em relação a essa PEC do foro privilegiado, e é essa avaliação do deputado Rubens Bueno, que pode acontecer com essa proposta também de prisão após condenação em segunda instância. O regimento da Câmara, ele determina, porém, que se até em 2 dias os líderes partidários não fazem essa indicação de quem deve compor a comissão, quem pode intervir nisso é o próprio presidente da Câmara, né, o deputado Rodrigo Maia. Se há uma negligência
dos líderes, ele pode, então, ele mesmo indicar os membros que vão compor essa composição, o que também não foi feito. A gente procurou a assessoria do deputado Rodrigo Maia para saber por que isso não havia sido feito, porque ele não recorreu ao regimento da Câmara, né, para dar celeridade a essa proposta, mas a gente ainda não obteve retorno, Madá. O problema todo é que essa proposta pega muita gente, porque dos 594 parlamentares brasileiros, 200 estão sendo processados. Então, o pessoal está falando Lula, 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 Lula. O Lula, Brasil, já está pagando a sua dívida com a sociedade brasileira, mas tem ali 200 que estão esperando para algum juiz decidir quanto tempo eles têm de ver o sol nascer quadrado para que possam se ressocializar e voltar a conviver em sociedade. E é isso que eles não querem, eles querem ficar soltos. Então é por isso que isso não agiliza, né? É esse o grande problema, né, Thaisa? Exatamente. Inclusive, há ali o impasse, né, a possibilidade de que o Supremo rediscuta a questão da segunda instância, enfim, tá também a previsão sobre o julgamento do foro privilegiado, que foi agendado pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Só que essa proposta que está no Congresso, ela é mais dura, digamos assim, porque pelo projeto do senador Álvaro Dias, quem tem direito a foro é o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, essa proposta, a PEC, que está parada há 4 meses na Câmara dos Deputados, é ainda mais dura, né, com os políticos em relação à discussão que está no Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe, assim, independentemente dessa questão da intervenção federal, há uma determinação para que essas propostas de emenda à Constituição continuem tramitando normalmente, para que isso vá à discussão em plenário no ano que vem, só que isso não tem sido feito, né? Então a proposta, enfim, do foro privilegiado está completamente parada há 4 meses, correndo risco de ser engavetada. Pode também ser esse o destino dessa proposta de emenda à Constituição, que revê essa questão da prisão após condenação em segunda instância, e falta, sim, como você falou, né, Madá, vontade política, porque essa proposta mesmo da segunda instância foi ali alardeada como uma proposta, ali, uma PEC anti-Lula, mas no final das contas é uma PEC que, enfim, né, prejudicaria inúmeros parlamentares que estão comprometidos com denúncias de corrupção no Congresso. E só lembrando, conforme já foi dito pelos próprios ministros do STF, desde que há 2 anos o STF decidiu que era possível prender após a condenação em segunda instância, qual foi a alteração no número de presos brasileiros? Nenhuma. Porque o brasileiro geralmente vai preso após a segunda instância quando não vai antes, quando não vai logo depois do primeiro guenta da polícia. Quem é que vai preso só depois da segunda instância? Só depois do julgamento pelo Tribunal de Justiça ou pelo TRF? Quem é rico, Brasil? Lavador de dinheiro, corrupto, essa gente grande que nós estamos vendo. Então são eles que estão chiando lá. Isso não impacta o sistema carcerário brasileiro. É um problema de meia dúzia de pessoas que não estão acostumadas a pagar pelo próprio erro, que não estão acostumadas a ir para a cadeia quando cometem crimes. Então essas pessoas estão chiando por causa disso de segunda instância. Se você for perguntar isso para a família de presidiário, para quem faz trabalho social em presídio, as pessoas nem sabiam que isso existia até entrar em pauta agora com esse bando de criminoso do colarinho branco. Então é essa mesmo a questão. A partir do momento em que os poderosos, em que as pessoas que têm dinheiro, em que as pessoas que têm prestígio começaram a ter de ir para a cadeia também quando cometem crimes, começaram a ter de se submeter às leis também, coisa a qual elas não estavam acostumadas nesta república,
elas começaram a chiar. É natural que não gostem de obedecer regras, nunca obedeceram regras neste país. Mas, enfim, eu tô gostando. Eu achei bom que obedeçam regras. Você não acha, Thaisa? Eu acho bonito. Acho uma coisa bonita. Exato, né? Mas o problema é que a gente fica contando ali com a vontade dos políticos, né, mandar essa proposta da segunda instância tá parada na Câmara e uma proposta praticamente idêntica do senador Álvaro Dias tá parada no Senado. Então a gente acaba comemorando quando essas propostas chegam na Câmara, chegam no Senado, mas a realidade é que falta vontade política para que elas sigam tramitando, né? Como essa que restringe drasticamente o foro privilegiado. Então falta vontade política para fazer as coisas acontecerem, né, no final das contas. Mas a gente continua pressionando por aqui. Essa reportagem que a Thaisa fez, Thaisa, daqui a pouquinho você coloca lá no blog, né? É isso, daqui a pouco tá no blog, então a gente volta amanhã. Um beijo, até amanhã. Tchau. Um beijo, tchau.